Olá, eu sou o Luizinho. Seja muito bem-vindo a mais um momento de aprendizado aqui no canal 100% Kardec. Prepare o seu coração, acalme a sua mente e permita-se evoluir através do conhecimento e da espiritualidade. Bom estudo para todos! Olá, boa noite. Hoje, domingo, 17 de maio de 2026. Seguindo com o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos estudando o capítulo 12 e hoje nós conversaremos sobre o capítulo 12 a partir do versículo 12, que Paulo vai fazer uma analogia da eclesia com o corpo físico, o corpo, o nosso organismo. Paulo vai fazer uma analogia para falar da unidade orgânica da eclesia, da igreja, né, na linguagem mais atualizada. Paulo se referia à eclesia, o termo grego. E eu gosto sempre de lembrar, eclesia não significa instituição religiosa. É importante isso, porque se olhamos o texto grego, a palavra eclesia, ela quer dizer uma união de pessoas, um grupo de pessoas, e não uma instituição. Então não podemos fazer um sinônimo, digamos, ipsis verbis, de eclesia com igreja. Hoje, no sentido moderno, a igreja é uma instituição que tem por característica a interpretação e vivência da religião, por assim dizer, o sentido mais profundo, ou seja, a religação com Deus, mas então as igrejas hoje, elas representam mais uma escola religiosa, uma escola de um segmento religioso, um segmento exegético, um segmento, por assim dizer, teológico. Para a época paulina, para a ideia que ele trazia, ele não trazia institucionalização. Por isso era a ideia de eclesia, ou seja, a união de pessoas, grupo de pessoas com uma finalidade de aprendizado e crescimento. E eram muitas eclesias. Então, quando dizemos no texto paulino, a igreja de Corinto, a igreja da Tessalônica, a igreja de Antioquia e assim vai, não significa que eram instituições religiosas. Por mais que Paulo tenha criado certos, por assim dizer, regramentos, ele não criou uma instituição religiosa. A instituição religiosa vem bem depois. Mas, dentro dessa lógica, então, das eclesias, Paulo, aqui no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 12, ele vai nos trazer uma analogia, que a exegese chama de a unidade orgânica da igreja, da eclesia. E Paulo faz uma análise, fazendo uma comparação entre o corpo humano e o corpo do Cristo, por assim dizer, a eclesia, o pensamento religioso, ou o pensamento do Cristo, melhor dizendo. Nesse mesmo capítulo 12, nós estudamos no nosso último encontro, do versículo 1 ao 11, e ali do versículo 1 ao 11, nós conversamos sobre os dons do Espírito. Sobre os dons do Espírito. E Paulo vai trazer de volta essa ideia dos dons do Espírito quando ele vai concluindo esse resumo sobre a unidade orgânica da eclesia. Então vamos ler o texto, depois nós fazemos alguns comentários, né? Lembrando então que ele havia falado sobre os dons do Espírito e um só Espírito, tudo emana, né? Como ele diz, vários são os dons, mas um só é o Senhor, ou seja, uma só é a fonte dos dons. E ele citou o dom da profecia, o dom da cura, o dom do discernimento dos espíritos, o dom de falar em línguas, o dom de entender as línguas e outros dons que ele foi trazendo. E aí agora ele vai falar dessa unidade
E é importante esse trabalho dele de trazer a ideia de unidade, porque a ideia do Cristo, o Evangelho, já estava sendo, digamos, disseminada, a ideia, espalhado o Evangelho por diversas regiões. E Paulo, por exemplo, aos Coríntios, ele falava para judeus, ele falava para gentios, ele falava para homens, pessoas livres, ele falava para pessoas escravizadas, para os escravos, assim, linguagem da época. Então, ele queria mostrar que a eclesia, ou seja, o evangelho, o pensamento do Cristo, o ensino, não era para sectarismo, não era para dividir, e que poderia ser abraçado por quaisquer pessoas, cada uma com os seus próprios dons, cada uma com a sua própria formação. Ele não pedia que um judeu deixasse de ser judeu, um gentio deixasse de ser gentio, para que pudesse abraçar a ideia do Evangelho, a ideia do Cristo. Ele então vai trazer esse raciocínio nesses versículos que nós veremos agora. Então vamos lá a partir do versículo 12, do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os outros dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então nós temos aqui do versículo 12 ao versículo 31, Paulo conversando sobre a ideia da unidade orgânica daqueles que abraçam a ideia do Cristo. Eu não uso ainda para esse período de Paulo o termo cristianismo, não é comum. Aliás, Paulo também não usava. Essa ideia de cristão, ela surge com Lucas, no Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Lucas nos traz
uma frase, um versículo dizendo: e pela primeira vez em Antioquia foram chamados cristãos. Então, até receber esse termo cristãos, eram seguidores de Jesus, eram seguidores do Nazareno, não tinha uma designação. E a partir dessa fala de Lucas, que ele escreve no Atos dos Apóstolos, é que nós então percebemos que num dado momento, e ali veja que a ideia, o termo surge em Antioquia, uma região de gentios, de maioria gentílica, e ali que diz Lucas, então, que pela primeira vez aqueles seguidores de Jesus, lá em Antioquia, foram chamados cristãos. E aí é que dos cristãos veio o designativo cristianismo. Digamos que houve uma inversão. Do adjetivo veio o substantivo. Normalmente é do substantivo que se vai ao adjetivo. Mas ali não. Primeiro falou do adjetivo, cristãos. Depois se cunhou a ideia de cristianismo, porque a ideia de cristianismo, esse conjunto chamado cristianismo, ela não era o foco. O foco era seguir ao Cristo, não ter uma instituição, não ter um grupo institucionalizado. Então nós vemos lá no Atos dos Apóstolos a palavra cristão, mas não vemos cristianismo. Nas cartas de Paulo nós vemos falar do Cristo, ele não fala também os cristãos. Por quê? Porque ele tenta mostrar que a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, ela era para todos, não para um grupo, não para um grupo menor, não para um grupo exclusivista. Por isso, então, aqui Paulo vai tratar com gregos, ele escrevia para a igreja de Corinto, ele vai tratar dos judeus, ele vai tratar dos escravos, dos homens livres, das pessoas livres. Então ele vai mostrar que todos são membros de um corpo chamado Cristo. E ele tem por hábito dizer Cristo Jesus. É interessante porque Cristo não é um sobrenome, Cristo não é um nome, Cristo é um designativo. Cristo é uma palavra que significa, do grego Christos, que significa ungido, o esperado, desejado. Então, quando diz Jesus Cristo, na verdade seria Jesus o Cristo, né? Ou seja, o Cristo não seria um adjetivo para Jesus. O Cristo é um próprio substantivo. Então, Jesus o Cristo, ou seja, Jesus o ungido, como lá o Mashiach, né? O Messias, em hebraico, o Messias, Mashiach também significa ungido. Então, esperava-se o ungido, o libertador. E aí vem Paulo, então, chamando de Cristo Jesus, né? O ungido Jesus, em vez de dizer Jesus Cristo. Não que mude alguma coisa no sentido lato, não. Mas quando ele traz sempre em Cristo Jesus, ele está chamando, em primeiro ponto, a missão, o missionário, o ungido, o desejado, o esperado. Depois o homem, Jesus. Então é uma maneira bem paulina de se referir a Jesus, chamando-o por Cristo Jesus, né? Que é uma ideia de Paulo, e a grande maioria das vezes, ou de vezes, Paulo só dizia Cristo. E é importante isso, porque quando falamos Cristo, nós estamos sendo mais profundos do que Jesus no sentido lato. Por que isso? Jesus é um nome, é o nome dele. Jesus é o nome de uma pessoa que nasceu numa data, viveu fisicamente, materialmente, corporalmente num período e faleceu num período. Essa é a história de um homem. Agora, a sua missão, a sua mensagem, ela ficou.
E essa mensagem, quando falamos Cristo, nós estamos nos referindo a esse momento. E essa mensagem dele, ela é atemporal. Ela não é para um povo em uma dada região, num dado momento. Ela é para quaisquer povos, em quaisquer regiões e em quaisquer momentos, para quaisquer buscas. Por isso que é importante, quando usamos a palavra Cristo, entendermos que estamos indo além de uma historiografia. E olha que a historiografia de Jesus é difícil, porque não temos tantos dados historiográficos sobre ele no sentido fontes originais. Porque nós temos alguns não religiosos que estudaram, que falaram sobre Jesus. Tivemos Plínio, tivemos Tácito, tivemos Suetônio, né? Tivemos Flávio Joséfo, historiadores dos primeiros séculos, primeiro e segundo século. Flávio Joséfo fala da antiguidade cristã, Suetônio fala dos cristãos, Taúde fala da perseguição, né? Tácito também fala. Então nós temos sim fontes, mas são fontes secundárias, não são fontes originárias. O que é uma fonte originária? A certidão de nascimento seria uma fonte originária. Agora, alguém que viu a certidão e falou sobre ela é fonte secundária. Então, da história de Jesus, da historiografia, nós temos fontes secundárias. E não que sejam menos importantes, não é isso. Fontes secundárias. A mensagem dele ela é autêntica. Porque ela foi transcrita pelos primeiros que ouviram, os apóstolos. Então, os evangelhos, para a mensagem, são fontes primárias. É a fonte mais curta que nós temos. A oralidade é uma fonte, só que a partir da segunda oralidade, ela já passa a não ser fonte originária. Então, por isso que a dimensão, né, esse designativo, Cristo, ele é mais profundo do que uma historiografia sobre Jesus. Então, aqui Paulo diz, assim também com respeito a Cristo, com respeito ao Evangelho, entendendo o Evangelho, a mensagem que ele trouxe, o ensinamento que ele trouxe. Então, esse é um ponto importante. E aí Paulo vai dizer, e é interessante porque essa didática paulina é construtivista. Embora o construtivismo venha ali com Pestalozzi e depois mais fortemente com Jean Piaget, mais conhecido como construtivismo pós-piagetano, mas na verdade Pestalozzi trabalhava com essa ideia construtivista bem antes, e aqui nós vemos Paulo fazendo a mesma coisa com traço do pensamento que futuramente foi chamado construtivista, que é o traço de partir do conhecido para o desconhecido. Aqui Paulo parte do conhecido. O que é o conhecido? O corpo humano. E vai ao desconhecido. O que é o desconhecido? A estrutura do pensamento do Cristo. Então Paulo usa uma didática muito interessante. Ele parte do conhecido e dizendo, assim como o corpo tem diversos membros, e todos os membros formam o corpo, e todos os membros se ligam ao corpo, e todos os membros contribuem para com o corpo, assim também é o corpo da eclesia, que é formado por diversas pessoas. Ele diz então, e que no corpo humano não há algo mais importante do que o outro, não há um membro mais importante. A mão não quer dizer que seja mais importante que o pé, ele compara aqui, né? Ele quer dizer que os olhos não são mais importantes do que os ouvidos. E assim, o paladar, os sentidos, ele mostra-nos que não há um órgão mais importante. Todos contribuem para a harmonia do corpo. E ele então diz, né, que também na relação com Cristo não interessa se é grego,
não interessa se é judeu, não interessa se é o gentio de outra nacionalidade, se assim quisermos, não interessa se está escravizado pelo o jugo romano ou não, se é um cidadão, se é livre, não interessa. Todos cooperam, diz ele, para esse corpo chamado Cristo. Então é uma comparação, é uma analogia muito bem feita, muito bem trabalhada por Paulo. E aí ele vai dizer, aqui no versículo 22, ele diz assim, no 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não precisamos de vós. No 22 ele diz, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Por que ele usa a ideia do mais fraco? Porque parte da ideia é assim, o cérebro é mais importante do que o braço, mas adianta o cérebro elaborar se o braço não vai agir, se não tem como, se não há o braço para agir. Então ele quer mostrar que não existe um membro mais importante. Agora existe, diz ele aqui, funções diferentes. A função de um membro e a função de outro membro são diferentes, todas são necessárias e todas contribuem para a harmonia do corpo. Assim também ele vai analisar a eclesia, ele vai analisar a igreja, dizendo que há o apóstolo, há o profeta, há o mestre, há o operário, há o que tem dom de cura, há o que tem dons de línguas, ou seja, ele quer dizer que no corpo da eclesia, entre os membros da eclesia, nem todos têm os mesmos dons, nem todos terão as mesmas funções, e que cada um deve procurar o seu dom e torná-lo melhor, torná-lo mais útil. Como ele diz aqui, entretanto, versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Não quer dizer que eu vou buscar dons na prateleira. Não, eu os trago em potencial e é preciso dar a eles a melhor utilidade. Como vimos no estudo anterior, quando lá ele diz, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Então ele diz isso aqui, que é importante procurar com zelo os melhores dons. Trazê-los àqueles que falam bem, que são os, entre aspas, na linguagem do paulina, os pregadores, àqueles que organizam, que administram, àqueles que têm o exercício de determinados dons, faculdades, mediúnicas, se assim quisermos chamá-las, e cada um fazer da sua parte, cada um contribuir. Por isso ele pergunta aqui a partir do versículo 29, todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos são mestres? Todos são operadores de milagres, entre aspas? Todos têm dons de curar? Todos falam em outras línguas? Todos interpretam outras línguas? Ele deixa a pergunta e incita, já está a resposta. Não, 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 não. E ele não quer dizer que todos são importantes. Todos são importantes. E o ponto-chave dessa passagem, o ponto-chave do versículo 12 até o versículo 31, é a unidade orgânica. E aí nós podemos pensar, que unidade orgânica nós temos com tantas escolas religiosas e algumas delas, ou várias delas, digladiando entre si. Um só é o Cristo e várias escolas religiosas, chamadas religiões, com R minúsculo, digladiam. Quantas contendas, quantas demandas, debates infrutíferos,
com cada uma das escolas defendendo o seu pensamento. E os cismas que nós tivemos ao longo da história? O cisma do Oriente, o primeiro, o segundo cisma do Oriente, o cisma do Ocidente. Quantas discussões nós temos dentro de uma só estrutura? Por quê? Porque há uma estrutura de mando, há uma estrutura de comando. E a estrutura do Evangelho, ela não é, ou ela não tem, hierarquia. Vejamos que aqui Paulo diz aos apóstolos, os profetas, os sacerdotes, os mestres, mas todos são importantes, diz ele, nenhum é superior ao outro. E o que nós vemos muitas vezes? Uma hierarquia verticalizada absolutamente, sem departamentalização, sem nenhum patamar horizontal, uma verticalização absoluta, e com um engessamento a ponto de obnubilar o próprio pensamento, em que o membro não pode ter o livre pensar. Há uma proibição até de pensar, ferindo-nos naquilo que nós temos, que eu chamaria de mais íntimo, que é o nosso pensamento. Então, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, são os campos mais íntimos que nós temos. Temos a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, ela pode gerar atritos. Pode gerar atritos. Dependendo do que se fala, como se fala. O pensamento não. Nós somos donos do que nós pensamos. Escravos do que falamos, mas donos do que pensamos. E até isso, no campo do pensamento, no campo da consciência, muitas escolas religiosas querem atuar. E aí criamos dissensões. Um mesmo Deus, o mesmo Cristo e tantas escolas religiosas. O mesmo ensino e tantas escolas religiosas. É interessante pensarmos nisso. Mas não é por causa de uma, como é que eu posso chamar? De uma capilarização. É por dissensão. Porque aqui nós víamos diversas eclesias, diversos lugares, mas era uma ideia só. Hoje eu não estou me referindo a número de lugares, mas a contenda de pensamentos, muitas. Dentro de uma mesma escola religiosa você tem subdivisões. E uma querendo diminuir a outra, buscando cargo em vez de encargo. E aí me lembro de uma frase de Jesus, ele dizendo aos seus discípulos: no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem. Não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Veja a frase dele. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Ser útil. Útil às pessoas que precisam. A mensagem do Cristo é de consolo, não é de confronto. A mensagem do Cristo é de inclusão e não de exclusão. É para uma reflexão interna, visando
uma melhor atitude externa. A mensagem do Cristo primeiro precisa ser internalizada, para depois ser externalizada. E por que eu digo isso? Ela precisa ser ouvida, sentida, meditada e aí sim, trabalhada. Se nós de fato entendermos isso, as contendas desaparecem. A capilarização continua. A capilarização continua. Quantos mais unidades, mais grupos, mais eclesias tiver, melhor. Mas todas na unidade de princípios, na unidade orgânica de princípios. E o que nós vemos muitas vezes é a divergência, é a diferença gerando divergência. E eu sempre digo que o bom senso deve imperar, porque o bom senso leva ao consenso. Sem bom senso, teremos o dissenso. Então é importante isso. E a gente vê até pessoas trazendo a ideia, e Paulo chamou atenção sobre isso, quando nós estudamos a carta aos Romanos. Paulo disse assim: uns dizem sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem sou de Cefas. Pedro. Ele diz assim: Paulo plantou, Apolo regou. Ou seja, não é sou de Paulo, sou de Apolo. Apolo era um pregador muito conhecido, contemporâneo a Paulo, e criou um grupo de pessoas que, de certa forma, o seguiam. Pedro, também todos conhecemos. Então ele dizia: não somos de Paulo, não somos de Apolo, não somos de Pedro, somos do Cristo. Então, na linguagem de hoje não somos da escola religiosa A, da escola religiosa B, da escola religiosa C. Nós precisamos ser do Cristo. E eu vejo muitas vezes as escolas religiosas dizendo assim: não mantenha contatos com membros da outra escola religiosa. Eu chamo escola religiosa o que genericamente é chamado de religião, as religiões. Porque religião, no sentido profundo, é a religação com Deus, que independe de instituições religiosas. Independe de instituições, mas depende da religião, da religação com Deus. Aqui, Correia, diz: as subdivisões dentro das comunidades religiosas acontecem principalmente por causa da natureza humana, orgulho e vaidade. Corretíssimo, Correia. Corretíssimo. Eu vou aproveitar a sua frase para fazer um raciocínio, para desenvolver um raciocínio. Aqui você diz assim: por causa da natureza humana. Orgulho e vaidade não fazem parte da natureza humana. Interessante pensarmos isso. Orgulho e vaidade fazem parte do comportamento. A natureza nossa é o bem. Nós, não por natureza, mas por vontade, fazemos as escolhas erradas, temos os comportamentos errados. Porque se a natureza humana, fosse defeituosa, ela nunca se melhoraria. Feriria a lógica da evolução. Então, está corretíssima a sua frase. Mas é que eu entendi o sentido que você dá aqui à natureza humana. Eu estou só fazendo uma tergiversação e buscando um raciocínio. A nossa natureza, fomos criados por Deus. Deus é a perfeição, é a bondade. Então Deus nos deu a perfectibilidade. Ele é a perfeição e Ele nos fez perfectíveis. O que é perfectível? Capacidade de se aperfeiçoar. Perfectibilidade, capacidade de se aperfeiçoar. Então, se nós temos a capacidade de aperfeiçoarmos-nos, é porque não tem na nossa natureza defeito. Os defeitos são frutos das nossas atitudes, das nossas escolhas. Por isso,
o livre-arbítrio. E eu sempre digo que se nós formos pensar também mais profundamente sobre livre-arbítrio, nós veremos que o livre-arbítrio é a maior demonstração de desprendimento divino. Vamos entender. Deus é onisciente, ou seja, ele sabe tudo o que vai acontecer. Deus é onipotente, ele pode fazer tudo. Deus é onipresente, ele está em tudo. E o livre-arbítrio é como se ele deixasse de exercer esses 3 atributos para deixar que a pessoa faça a escolha, embora ele sempre saberá o resultado, mas deixa a pessoa escolher. Ele abre mão da onipotência. Esse atributo da onipotência, o livre-arbítrio, é Deus abrindo mão do seu atributo de onipotência para deixar cada um fazer suas escolhas. Deus nos criou simples e ignorantes, sem saber das coisas, e nós vamos aprendendo. Então, se nós formos olhar em termos de natureza, um ser criado por Deus traz íncita a natureza divina, na forma de perfectibilidade, não na forma de perfeição. Perfeição é Deus, mas a perfectibilidade está em nós. O impulso da evolução, a capacidade de redirecionar os caminhos. O arrependimento demonstra que a nossa natureza é a busca do bem. Então é interessante, sua observação foi corretíssima, perfeita, porque é de fato o orgulho, vaidade, egoísmo, é que cria todas essas dissensões. Mas se nós formos sondar profundamente a nossa natureza e trazermos-la de volta, ou trazermos-la à tona, aí vaidade e orgulho vão sair. Porque nós perceberemos que nós temos em potencial a bondade, a perfectibilidade. Então talvez precisemos mergulhar no nosso profundo da consciência para resgatar essa natureza divina que nós trazemos. Né? Muito apropriada a sua observação. Né? Aqui a Denise faz uma observação interessante. Também no mundo espiritual não há essa separação por religião. É muito interessante sua observação, Denise, porque veja, a morte não melhora as pessoas. Muitos pensam assim, morreu agora, lá ele vai se melhorar. Não, ele vai se melhorar, mas não é assim porque morreu. Kardec ele dizia o seguinte, os espíritos são as almas, em outras palavras, os espíritos são as almas dos homens sem corpos, que levam consigo as suas mazelas, as suas aquisições. Então não quer dizer que o fato de ser espírito é bom, é perfeito. Se nós olharmos lá da questão número 100 à questão 113 do Livro dos Espíritos, nós veremos uma escala dos espíritos, mostrando que há malevolência, que há maldade. Ele separa a ordem dos espíritos imperfeitos, que são 5 classes, depois dos bons espíritos, 4 classes, e depois os espíritos puros, uma ordem, uma classe. Então, sim, é natural que carreguemos os nossos pendores e também podemos aprender e evoluir lá. Mas é importante o estar aqui. Sugiro a leitura da questão 230 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta se o espírito evolui no estado errante, na erraticidade, os benfeitores respondem em conhecimento e segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Então é natural que nós levemos conosco o que nós pensamos, o que nós somos, e vamos ter lá algumas percepções que podem contribuir para que mudemos esses nossos pensamentos. Muito boa a sua observação. E aí, Ricardo diz, estamos nos aperfeiçoando a todo instante. Sim, sim, porque somos perfectíveis, temos o germe da perfeição, temos a potencialidade, dependendo das nossas ações,
do nosso exercício. E concordando, estamos nos aperfeiçoando a todo instante, então precisamos a todo instante trabalhar para o nosso crescimento, né? Aqui a Creuzeni disse: "Mas ouvi hoje que Jesus foi criado também simples e ignorante, porém alcançou a perfeição." Isso procede? Procede, não é uma coisa tão assim, como é que eu posso dizer, questão fechada, marco X. Não, demanda um certo aprofundamento, mas sim, todos os espíritos são criados simples e ignorantes, todos os espíritos. Agora é preciso entender que quando falamos de Jesus, estamos falando de um ser cuja envergadura espiritual, a envergadura evolutiva, nós nem de longe sonhamos o quão grande é. É um ser que acompanhou a formação do mundo, que antes da Terra existir, ele já existia, como o espírito puro, como um ser puro, como Cristo. Isso, veja, o planeta tem 4,5 bilhões de anos, e ele já era o Cristo. Então, Creuzeni, eu falo que essa resposta à sua pergunta é pergunta aberta. Ela demanda dissertação e fundamentação. Ela não pode ser colocada só um xizinho, né? Porque o fato de ser criado simples e ignorante não diminui ninguém. Não diminui. Agora, nós temos que perceber que na fala dele, pode até dizer: Emmanuel disse isso lá no Caminho da Luz. Não só Emmanuel disse, o próprio Jesus disse isso. Porque ele disse assim: antes que o mundo fosse, eu sou. Antes que o mundo fosse, eu sou. Estou desde a criação do mundo, dizia ele. Então, esse ser, Cristo, está muito longe do nosso conceito de perfeição. É muito mais do que nós imaginamos. É um ser, é um Cristo antes mesmo do planeta ser criado. Dizia ele: estou com o Pai, capítulo 17 do Evangelho de João, antes da formação do mundo. Tu me conheceste, diz ele lá no capítulo 17, antes da formação do mundo. Então vejamos, Creuzeni, que envergadura é esse, né? Por isso é o Cristo. E só tivemos um aqui conosco, um Cristo, mais ninguém. A Penha diz aqui: nossa essência é divina em natureza, sim, claro. Veja, todo criador põe na sua obra as suas características. Tanto põe, Penha, que nós temos uma figura de linguagem na nossa gramática chamada metonímia, que nos permite fazer uma substituição do autor pela obra, pela característica que cada autor tem quando faz sua obra. Por exemplo, um pintor. Você vê 2 pintores podem pintar o mesmo quadro, mas com traços diferentes, porque cada um tem uma personalidade. Então, na metonímia, nós podemos dizer assim: eu vi Da Vinci, em vez de dizer eu vi o quadro pintado por Da Vinci. Por exemplo, a Santa Ceia lá pintada na parede. Eu posso dizer eu vi Da Vinci. Na verdade, eu vi a pintura da Santa Ceia, que não é um quadro, é uma pintura. Eu vi a pintura da Santa Ceia, mas como ela tem a característica única, digamos assim, incomunicável com qualquer outro de Da Vinci, eu posso dizer eu vi Da Vinci. Então, o Criador coloca na sua criação a sua característica. E nós somos criações de Deus. Ele colocou em nós a sua característica. Por isso nós trazemos a essência divina. E é essa característica divina que nos dá o impulso evolutivo. Ou seja, Deus é a perfeição, nos fez perfectíveis. Ou seja, da perfeição ele nos deu a perfectibilidade, capacidade de aperfeiçoar. Então é interessante nós ponderarmos isso, né? E se nós olharmos, nós temos também uma fala de Jesus, grafada pelo evangelista João, em que Jesus nos traz um salmo, né, o Salmo 82, né, que Jesus nos fala
né, quando ele faz um questionamento nesse capítulo 10, dizendo assim, não está escrito, o salmista não disse, sois deuses? Né? Jesus faz uma pergunta, né, dizendo, sois deuses. Né? Então ele diz assim, se chamou de Deus aqueles que profanaram o templo para comer, quanto mais a ele, Jesus. Né? Então, é importante nós percebemos nesse sentido simbólico, né, do trazermos a essência divina. Né? Muito bem colocado. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Ok, comentário, ok, Kátia. Deixa eu só ver se tem mais alguma observação. Aqui a Correia diz, dentro da visão paulina, as subdivisões aparecem quando o ser humano coloca o ego acima da essência espiritual. Sim. Quando o ego está mais forte. Porque aí o eu, né, sobrepõe ao nós. E isso não é só na divisão dentro da ideia paulina, é o que nós vemos hoje, Correia, na realidade, né? Ricardo que diz, falta palavras para definir Cristo. Sim. Nosso vocabulário, ele exprime aquilo que nós conhecemos. O Cristo nós não conhecemos. Por isso, gera algumas confusões, né? de dizer que Jesus é Deus. Aí não vou entrar nesse mérito, um dia nós podemos fazer um estudo só sobre essa ideia da Trindade, que teve os seus defensores que prevaleceram e teve os que não concordavam, que foram chamados de anátema, né? Foram anatemanizados, e aí tivemos diversas perseguições na história do cristianismo sobre esse aspecto da natureza do Cristo, né? A discussão se ele tinha natureza humana, se ele tinha natureza divina, se era natureza humana e divina juntos, e aí diversas discussões, e olha que isso custou, digamos, a liberdade de muita gente no passado, se não custou a vida de muita gente no passado, ao discutir isso, né? Mas isso fica para um outro momento, a gente pode fazer um estudo só sobre isso também, né? Mais uma observação? Não, aqui já terminaram as observações. E também terminamos o nosso estudo desse capítulo 12. No nosso próximo encontro, nós conversaremos sobre o capítulo 13. Aí sim, é um capítulo que vai tratar mais do sentimento e poucos elementos, digamos, teológicos. E a última parte do versículo 31 dá uma introdução para o capítulo 13, quando ele diz, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E qual caminho será esse? É o que está no capítulo 13. Só para a gente ter um spoiler. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o sino que retine. E aí segue. Esse é o novo caminho que ele está ensinando. É o que está no versículo anterior. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E aí vem sobre o amor, que é um cântico belíssimo, espetacular, que nós deixaremos para o nosso próximo encontro. Eu vejo aqui uma pergunta da Creuzeni. Simão, os estudos serão os domingos à noite agora? Não, Creuzeni, eu não tenho horário para esses estudos, não. Veja, alguém escreveu assim, eu não sabia que você ia entrar ao vivo hoje, eu vi uma mensagem aí. Eu também não sabia que eu ia entrar ao vivo hoje. Eu simplesmente tive a oportunidade e entrei ao vivo para fazer o estudo, como eu fiz, se não me engano, foi quinta-feira ou quarta, não me lembro agora, também à noite. Por que isso? Quando eu tenho a disponibilidade. Eu disse a vocês, eu tenho viajado muito aos domingos pela manhã. E aí não tem dado para cumprir os estudos. Então, à medida que eu tenho uma disponibilidade, não tenho uma live agendada, eu venho e faço o estudo. Então, vai ficar assim. Por isso que eu sugiro, marque lá aquele sininhozinho, que aí quando eu entrar, avisa para vocês.
porque eu não estou assim muito regrado, né? Então hoje eu tive a oportunidade, embora fosse 21 horas, eu falei, não, estou aqui em casa, já retornei de viagem, né? Estava em atividade de palestras, retornei de viagem e a oportunidade estava aqui, entrei para fazer o estudo. Então, Cruzeni, a ideia é manter os domingos pela manhã, mas não está dando, então no horário que der, no dia que der, eu entro e faço a live, tá certo? E aí a Rosana pergunta, quando será o próximo encontro? Pois é, boa pergunta. Essa semana eu tenho viagem quase que a semana toda, mas eu estou naquela assim, quando será o próximo? Quando for. Né? Vamos seguindo assim por hora. Né? Quando minha agenda acalmar um pouco, aí quem sabe eu consiga ter o dia fixo, o horário fixo. Né? É isso. Irani pergunta, é verdade que começou a regeneração na Terra com a vinda do Cristo? Eu chamaria que começou com o Cristo uma luminosidade para nos auxiliar nessa transição. Né? O pessoal fala muito de transição planetária, que estamos na transição. Olha que nós já estamos em transição há muito tempo. A vinda do Cristo foi para inaugurar uma nova forma de tentar entender as coisas. Por isso a história se dividiu em antes dele e depois dele. Então Jesus é um marco. Né, o antes de Cristo e depois de Cristo, o IC/DC, né, o ACDC, não da banda de rock, o IC/DC, né, ou seja, há uma forma de pensar antes, uma forma de pensar depois, no mundo ocidentalizado, e aí vem antes da Era Comum, depois da Era Comum. O que é a Era Comum? A ideia do Cristo. Então, para o mundo ocidentalizado, é um divisor de águas. Então eu diria que já desde há muito nós estamos num processo de transição em que forças de conservação e forças de transformação estão juntas, cada uma puxando para o seu lado, daí as dificuldades. A força de conservação para manter o status quo e a força de transformação para mudanças de pensamento. Né? Seria isso. E aqui agradeço as palavras gentis que eu vejo de muitas pessoas aqui e vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Quando for possível, estou aqui ao vivo novamente. Encerramos agora, domingo, 17 de maio de 2026. Fica aqui o meu agradecimento como bom mineiro do interior. Deus lhe pague, ou Deus lhes pague, né, por esse carinho, por essa presença e essa paciência em acompanhar os estudos. E rogamos ao alto, pedimos a Deus as bênçãos para todos nós nessa semana que se inicia, que todos nós sejamos amparados pelo nosso Criador, pelas bênçãos divinas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, que não temos uma data ainda, mas mais rápido possível, se Deus quiser. Chegamos ao fim de mais um encontro especial. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Até o nosso próximo momento juntos. Estudem a codificação. Jesus sempre.